Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com nossa série sobre a visão panorâmica ou uma visão panorâmica sobre a Epístola aos Hebreus. E hoje o nosso tema tem a ver com crescer e perseverar espiritualmente. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. Importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente neste momento. Eu convido você a fazer isso comigo agora. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a nossa leitura, ela se encontra no livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, no capítulo 5. Nós leremos do verso 11 ao 14 e depois no capítulo 6 leremos os versículos do 9 ao 12. Vamos então, inicialmente, capítulo 5 de Hebreus, começando no versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E lá no capítulo 6, nesses versos que selecionamos, do 9 ao 12, nós lemos o seguinte: Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Qual é a mensagem central da Epístola aos Hebreus? A mensagem tem a ver com a vida cristã vitoriosa, que é esperada para o crente. Note que o autor não está falando da salvação, mas sobre vida cristã. Dentro dessa linha, ele faz apelos aos seus leitores para perseverarem na fé. Em um desses apelos, são apresentadas 5 palavras de advertência. E quais são essas palavras? A primeira advertência é o perigo de se desviar da verdade. Essa foi a advertência que abordamos no estudo 3 desta série. Lá, um dos comentários que nós trouxemos foi sobre a palavra grega original para desviar. Vimos que ela usualmente se referia a um navio à deriva, arrastando a sua âncora. Aplicando aos nossos dias, é como se o nosso navio da vida tivesse se soltado de suas amarras que o estavam mantendo firme no ancoradouro e saísse flutuando, mas sem direção. Um dos pontos que destacamos foi que a vida cristã, sem o crente permanecer na fé, não dá muito certo, pois ele fica à deriva. Segunda palavra de advertência é o perigo da descrença. Essa advertência foi abordada no estudo 4. Ela tem a ver com aqueles que endurecem o coração. Aprendemos que deixar de crer é uma das fontes do fracasso da vida cristã. A terceira advertência é o perigo da imaturidade. Essa terceira advertência da série de 5 será abordada no estudo de hoje. As 2 próximas advertências listadas a seguir serão consideradas em oportunidades futuras.
A quarta palavra de advertência é o perigo do pecado deliberado e a quinta palavra de advertência é o perigo da falta de resposta. No próximo quadro, nós então abordaremos o tema, a advertência principal que nós escolhemos para esse estudo, que é o perigo da imaturidade. Há famílias que mantêm anotações do crescimento físico dos filhos pequenos. Às vezes, de tempos em tempos, vão fazendo marcas atrás de alguma porta da casa ou na porta de um armário. Mas como você acha que uma dessas famílias iria reagir se, ao fazer nova marcação de altura, verificasse que o filho diminuiu de tamanho, ao invés de crescer desde a última medida? Certamente iriam procurar um médico para descobrir o que estaria errado com o garoto. Muitos dos cristãos a quem o nosso autor dirigiu sua carta estavam enfrentando esse problema, não com os filhos deles, mas com eles mesmos, em termos de crescimento espiritual. Os leitores originais de Hebreus estavam tendo problemas de crescimento não físico. Eles eram judeus que haviam se convertido ao Evangelho, mas não estavam crescendo espiritualmente. O autor da carta afirma que alguns deles, se não todos, haviam voltado a precisar de leite, pois não mais estavam dando conta de alimentos sólidos em termos da doutrina do Evangelho e da vida cristã. Imagine um adolescente que parasse de comer comida normal e voltasse a se alimentar apenas de leite. Ou um adulto que chamasse a atenção de todos agindo como criança, fazendo birra, teimando ou não lidando de forma madura com alguma situação frustrante. O curioso é que esse tipo de comportamento, de visível falta de maturidade, também pode ocorrer na vida espiritual de muita gente hoje. Aqueles cristãos hebreus, em vez de estarem em condições de ensinar outros sobre o Evangelho, estavam precisando de alguém que voltasse a lhes ensinar o ABC da vida cristã. No trecho de Hebreus, capítulo 5, verso 11 a 14, texto base desse nosso estudo de hoje, o autor se dirige aos seus leitores crentes e os classifica como preguiçosos em ouvir. Eles eram crentes já por um bom tempo, mas, no entanto, estavam demonstrando que não haviam crescido. O autor os exorta a observarem a questão da maturidade espiritual, coisa que parece que estavam longe de alcançar. O problema deles não era exatamente a falta de conhecimento, mas sim a falta do uso desse conhecimento ou do exercício da doutrina que possuíam nas diversas situações da vida. O que essa carta aos Hebreus se propõe a nos ensinar é que os crentes não devem ficar parados na vida cristã, mas sim devem crescer nos fundamentos da fé. No próximo quadro, uma pergunta. Que importância teria a questão da maturidade espiritual na vida cristã? É possível alguém ser cristão, mas ter seu crescimento espiritual demorado? As velocidades de crescimento de qualquer tipo, usualmente, variam de pessoa para pessoa. No caso do crescimento espiritual, alguns se tornam cristãos e instantaneamente abandonam os pecados que estavam atormentando suas vidas por anos e nunca mais voltam para eles. Outros lutam por décadas para se livrarem de certos pecados sistemáticos. Quando lemos o autor alertando os hebreus para o fato deles estarem tendo preguiça em ouvir, conforme lemos no capítulo 5, no verso 11, lembramos-nos das igrejas que se empenham em organizar grupos de estudos bíblicos, as chamadas escolas dominicais. Mas o que acontece muitas vezes é que apenas uma minoria de crentes se interessa em participar desses estudos.
Reclamam dos horários, dos estudos em si, dos temas, dos professores, ou tendem a dizer que estão cansados e que no domingo eles não dá para chegar cedo porque eles precisam descansar ou precisam se distrair fazendo alguma outra coisa. Às vezes até se dispõem a fazer qualquer outra atividade na igreja, mas raramente ou nunca se interessam em estudar a Bíblia. O que vemos aqui é falta de motivação, fator essencial para qualquer aprendizado. Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso aparece lá em Mateus 5, verso 6. Um fato da vida cristã é que se a pessoa não reserva tempo para alguma leitura da palavra e para a oração diária, ela não estará crescendo, mas permanece paralisada ou se mantém encolhendo. Em termos de alimento espiritual, esse cristão estará apenas no nível do leite e não na comida sólida. Trata-se de um problema sério de falta de maturidade. Esse fenômeno de falta de maturidade espiritual é algo que tem acompanhado muitos crentes desde o tempo da carta aos Hebreus, escrita por volta do ano 65 da era cristã até os dias de hoje. Como mencionado há pouco, crescer e ser maduro são coisas que normalmente se espera da vida biológica de uma pessoa. Não crescer e não amadurecer é algo visto como uma anomalia. Esse princípio também se aplica à vida espiritual do crente. O que caracteriza uma pessoa que é madura espiritualmente? É aquela que se torna adulta física e emocionalmente, encara os problemas da vida e, via de regra, os supera. Desenvolve relacionamentos interpessoais saudáveis, tornando-se responsável por si mesma e muitas vezes por outras pessoas também. Os crentes maduros são aqueles que conseguem relacionar doutrina com experiência de vida, de modo a serem vitoriosos nos problemas do dia a dia. Eles avançam alimentando-se cada vez mais de alimento sólido, ao invés de ficar a vida toda tomando apenas leite. Saber discernir o bem e o mal, o certo e o errado, e buscar ser um pacificador é um dos resultados do crente maduro. Eles tendem cada vez mais a se parecerem com o que seria o caráter de Cristo. Aliás, essa é uma possível definição de maturidade cristã: aproximar-se o máximo possível do caráter de Cristo. No próximo quadro, nós vemos 6 hábitos dos crentes maduros. No livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ele comenta que o hábito é um mecanismo que o cérebro estabelece para economizar energia. Com essa economia, conseguimos realizar diversas tarefas de uma maneira mais eficiente, quase que de forma automática, especialmente aquelas que são mais desafiadoras. Por exemplo, quem acorda às 5h30 da manhã para trabalhar, fazer natação e ir à academia várias vezes por semana, só consegue fazer isso com satisfação se desenvolver um hábito específico para sair da cama, colocar a roupa apropriada e seguir adiante. Se essa sequência não fizer parte de um hábito, a pessoa terá que pensar e elaborar o que tiver que ser feito a cada manhã quando acordar. E nesse caso, a coisa vai ficar bem difícil. O autor do livro indica ainda que todo hábito possui várias partes em sua estrutura, em sua composição, sendo que a última delas é algum tipo de satisfação que leva a pessoa a manter o hábito. Esse mecanismo também se aplica à vida cristã. Muitos dos desafios da vida cristã poderão ser resolvidos com certos hábitos. A seguir, listamos 6 desses que poderão ajudar o cristão a crescer e alcançar melhores níveis de maturidade espiritual. Vamos lá? O primeiro hábito é: alimente-se da palavra de Deus, a Bíblia. O segundo hábito: envolva-se no serviço cristão. Tenha uma vida que sempre deixe espaço para o serviço. Terceiro hábito: respire oração diariamente.
Quarto hábito: mantenha limpa sua vida espiritual através da confissão de pecados, estabelecendo atitudes firmes contra tentações. Quinto hábito: tenha uma família espiritual que possa contribuir para que você cultive relacionamentos interpessoais saudáveis. E o sexto hábito: seja dadivoso e haja como um bom mordomo, isso é, cuide bem das coisas que Deus coloca em suas mãos. Desenvolver e manter esses hábitos na vida espiritual não é nada fácil. Não basta simplesmente querer. Trata-se de um desafio constante para a vida, pois há vários obstáculos que se contrapõem a isso, dos quais citamos dois, por exemplo: a superficialidade e a falta de compromisso. Na questão da superficialidade, como o nome diz, cada vez mais as pessoas buscam ficar apenas na casca, apenas na superfície das coisas. Nesse caso, pouco ou nada é aprofundado. Muitos crentes, por exemplo, não têm o hábito de ler livros, seja em papel ou em formato digital, incluindo a Bíblia. Se alguém não conhece os princípios bíblicos, como pode ter compromisso com eles? Dizer que já conhece todos esses compromissos e, por isso, não mais precisa estudar a Bíblia, mostra que a pessoa não conhece nem os princípios e nem a Bíblia. Redes sociais, vídeos, TV, celular, seitas, certas religiões e produtos cada vez mais nos prometem soluções rápidas e fáceis para nossos problemas. Como podemos nos contrapor a essa tendência de superficialidade que acaba nos levando à falta de compromisso? Como o crente pode avançar em direção à maturidade espiritual? Responderemos essa pergunta no próximo e último quadro. Como forma de concluir nosso estudo, veremos então 5 fatos a respeito da maturidade espiritual. O primeiro fato: a maturidade espiritual não acontece automaticamente. O nosso texto de Hebreus, capítulo 5, 12 a 13, nos informa claramente sobre cristãos que haviam se convertido há algum tempo, mas que ainda não haviam amadurecido espiritualmente. Há crentes na atualidade que chegam ao final de suas vidas e, mesmo assim, não amadurecem. Deixaram apenas o tempo passar, pensando que isso os tornaria maduros. Segundo fato a respeito da maturidade espiritual: maturidade, não acontece rapidamente. O tempo, sem dúvida, é um elemento indispensável para se alcançar a maturidade, mas ele não funciona sozinho. Por outro lado, tentar encurtar o tempo através de atalhos também não funciona. A superficialidade e o emocionalismo são formas de atalhos que alguns crentes usam em sua busca pela maturidade. Terceiro fato: maturidade espiritual só acontece com disciplina. Da mesma forma que uma pessoa necessita de disciplina para manter um hábito bom, e um atleta precisa da disciplina também para manter sua boa forma física, o crente também precisa ter disciplina para crescer espiritualmente. Jesus disse em Lucas 9:23 que aquele que desejasse segui-lo teria que negar-se a si mesmo e tomar a sua própria cruz diariamente. Quarto fato: maturidade requer considerar não somente teoria, mas também a prática. Uma vida cristã madura requer o estudo sistemático da Bíblia, a palavra de Deus. Requer também o desenvolvimento do serviço cristão. A palavra de Deus nos ensina que salvação é individual, mas a vida cristã é coletiva. Isso quer dizer que uma vida cristã de excelência pressupõe relacionamentos interpessoais e de serviço. Ninguém pode crescer espiritualmente rumo à maturidade isolando-se das pessoas e das crises que surgem do convívio com elas, e nem se isolando dos desafios do serviço cristão. Uma das preocupações que Jesus teve no treinamento dos seus 12 discípulos foi de não apenas instruí-los sobre teologia e doutrina.
mas também expô-los às situações práticas ao longo dos seus 3 anos de ministério. As narrativas dos 4 evangelhos são ricas em crises, em impasses, em desafios e em soluções. Isso tudo foi usado por Jesus como ensino e ilustração do que realmente seria segui-lo, dentro da perspectiva espiritual do reino que ele estabeleceu. Quinto e último fato: alcançar a maturidade pressupõe a ajuda do Espírito Santo. Um fato da vida cristã é que, por si só, o crente não consegue alcançar a maturidade espiritual. Ter e cultivar uma vida espiritual saudável só é possível quando abrirmos espaço para o Espírito Santo atuar em nossa vida de forma contínua e diária, e não apenas quando estivermos em crise. Mas, estando em crise, Jesus nos ensinou que poderíamos ir a Ele porque o fardo que Ele tem para nós é leve. Não porque seja fácil segui-lo, mas porque Ele estará sempre pronto a nos ajudar. Meu desejo é que a presença atuante do Espírito Santo de Deus em sua vida lhe permita perseverar e avançar sempre rumo à maturidade espiritual. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se gostou, lembre de colocar o seu like no nosso canal, marque também o sininho para receber novos convites de outros estudos e lembre de falar do estudo ou mandar o link para os seus amigos também, se você acha que eles podem também gostar do estudo. Deixo com você um grande abraço, mas lembro que no próximo quadro você pode ver o panorama dos estudos que nós estamos desenvolvendo sobre a Epístola aos Hebreus. Um grande abraço e até a próxima vez.